Oi, gente, hoje eu tô gravando sem microfone porque eu acabei de me dar conta que eu esqueci lá em casa e eu tô com muita preguiça de buscar. Então, usando o gravador do celular aqui e aí eu sincronizo os áudios. Espero que não fique tão ruim a qualidade. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu espero muito do fundo do meu coração que seja útil pra você que tá querendo aí entrar no mundo da tatu ou que já entrou, mas ainda tá bem perdido ali de como que faz. Vou dar algumas diquinhas que eu considero muito importante de você saber antes de efetivamente mergulhar nesse mundo louco da tatuagem. Baseado, obviamente, na minha própria experiência. Pra quem não conhece, meu nome é Elisa, eu sou tatuadora há 3 anos e faz que eu ainda tô quebrando a cara com bastante coisa aí da tatu. Eu acho que a gente sempre tem coisas pra aprender. E vídeo, a ideia é ser realmente um bate-papo mesmo com vocês pra contar um pouquinho de algumas lições valiosas que eu aprendi durante esses meus 3 anos de tatu e que eu espero que seja útil pra vocês. Então, bora lá, gente. A primeira lição que eu aprendi sendo tatuadora, que é um pouco triste, mas eu acho que a gente precisa aceitar hoje em dia, na realidade que a gente vive, que é, não basta você ter um bom trabalho. Isso no início, na verdade, não é nem algo que a gente se preocupa tanto, porque quando a gente tá começando na tatu, a gente precisa de ter portfólio. Você não vai tatuar pensando que você vai fazer um bom trabalho, porque você não vai. Todos os processos levam tempo. Qualquer tatuador super bom aí, renomado que a gente vê, passou também por esse processo de início, de trabalhos ruins, que foi se consolidando. Então isso é super normal. Inclusive nesse início, você tem que tentar tatuar o máximo que você conseguir para fazer portfólio mesmo, deixando claro, obviamente, que você é iniciante e tal. Mas chega um ponto ali da nossa carreira como tatuador que às vezes a gente entra numa frustração muito grande, que a gente sente que o nosso trabalho tá bom e ainda assim a gente não consegue cliente ou então as pessoas não querem pagar pelo nosso serviço. Acha tudo caro, enfim. É melhor trabalhar cobrando pouco ou é melhor não trabalhar? Depende. Porque a gente tem que entender que quando você tá cobrando pouco, você, querendo ou não, também deixando o cliente numa zona de conforto ali de, ele faz esse preço. Então, das próximas vezes que esse cliente for tatuar com você, ele vai querer coisa barata e mais, ele vai te indicar para outras pessoas falando, se as pessoas perguntarem o preço, desse preço. Então, as pessoas já vão vir a você pensando que você faz um preço barato. Então, é uma cadeia, né, gente? É uma rede que você constrói. Então, cuidado com isso de cobrar barato, porque é melhor trabalhar do que não trabalhar. A gente precisa valorizar o tempo do nosso trabalho também. E é aquele negócio, né, gente? Tatuagem é luxo. Então, eu entendo que às vezes a gente precisa de portfólio, mas tenta fazer isso de uma forma estratégica. Vai cobrar mais barato? Cobra mais barato por uma coisa que você gosta de fazer. Uma coisa que vai te dar portfólio, pelo menos, entendeu? Mas não fica querendo atender todo mundo, porque senão realmente você vai se tornar um tatuador barateiro. E será que é isso que você quer mesmo? Mas o ponto, na verdade, que eu quero trazer, que não basta a gente ser só tatuador, é porque chega um momento da nossa carreira que a gente pode estar com um trabalho legal e sente essas lacunas e não entende por que a coisa não tá girando. E a verdade é, gente, tatuagem, como qualquer coisa hoje em dia, é um mercado saturado, sim. Tem muito tatuador, mas também tem muita procura. Aí a gente fica nessa guerra aí que acontece em todas as profissões de tipo, o que vai fazer o cliente te valorizar? O que vai fazer o cliente pagar caro? Tem clientes que pagam caro, tem clientes que valorizam, tem clientes que não valorizam. O que a gente precisa mostrar pra eles é o valor do nosso trabalho. E se a gente parar pra pensar, gente, tatuagem é uma coisa séria, sabe? É uma coisa, poxa, fica pra sempre na sua pele, sabe? É uma coisa que a pessoa vai olhar pra você, ela vai ver, como se fossem marcas suas. Por que virou uma coisa tão banal assim? Então tentar trazer um pouco dessa perspectiva. Mas como que você vai trazer isso? Aí é o ponto. Você precisa de conseguir entregar o seu trabalho. E hoje em dia, a entrega se faz principalmente nas redes sociais. Então, não adianta a gente querer, sei lá, dizer, ai meu Deus, eu não sei mexer nas redes sociais, eu não gosto de postar e tal. Você pode não gostar, mas você tem que entender que isso vai impactar no seu trabalho. Principalmente se você é um tatuador iniciante que ainda não tem público. Hoje em dia, gente, o público se faz pelas redes sociais, é pela internet. Não adianta, a gente pode chorar, a gente pode achar ruim, mas não adianta, é isso. Então, se você quer efetivamente crescer, você precisa estruturar o seu trabalho nas redes. Então, não adianta só ser um bom tatuador. É importante que desde o início você tenha isso em mente. Vai estudando sobre marketing, sobre venda, atendimento aos clientes, porque você provavelmente vai ter que fazer isso no início, não vai ter uma pessoa para fazer para você. E essa parte da conversão das vendas é muito importante, porque pode chegar muita gente para você, se você não sabe se comunicar, essa pessoa não vai fechar com você, essa pessoa vai fechar com outro que sabe se comunicar melhor. Eu tinha muita dificuldade disso no início. Então, assim, você vai se ajustando. Hoje em dia eu já consigo me comunicar melhor. Mas é um processo. Mas é importante que você tenha isso em mente. Então, tenta, por exemplo, desde o início, pensar numa estrutura legal para o seu feed, por exemplo, do Instagram. Você é o tatuador iniciante, vai começar a postar seus trabalhos. Não posta porcamente, posta bonitinho. Eu lembro que quando eu comecei a tatuar, meus trabalhos não eram bons. Mas eu já tinha um diferencial legal. Que eu lembro que no primeiro estúdio que eu tatuei, quando eu tinha, tipo, alguns meses de tatu só, tinha uma atendente nesse estúdio. E ela mandava
quando a pessoa queria um orçamento e não especificava com qual tatuador, ela mandava os perfis e a pessoa escolhia quem que ela queria fazer. Descobri que grande parte das vezes a pessoa me escolhia e eu era a que tinha menos tempo de tatuagem ali. E por que a pessoa me escolhia? Porque o meu feed era bonito. Eu sabia tirar foto, porque eu já tinha essa noção de fotografia, de estética. Eu usava o mesmo filtro para as fotos, para que elas ficassem com uma estética parecida, ficasse bonito ali visualmente. Eu tirava fotos bonitas, não tirava cada foto com uma luz diferente, uma coisa... Então, assim, estuda isso, sabe, gente? Não é difícil de fazer, é só você realmente tentar ter uma estética ali no seu Instagram desde o início. Isso ajuda muito e realmente isso chama as pessoas. Assim, é importante, às vezes, a gente tomar esse cuidado com as redes sociais. Então, essa é a primeira dica. Já se prepara, porque não adianta, e não é só na tatuagem, tá, gente? Qualquer coisa, não adianta você ser um bom profissional, você precisa conseguir vender o seu peixe. A segunda dica é que a gente vai ter que lidar com frustrações. Isso é meio óbvio, né, gente? Mas é frustrante, cara, não tem como, assim. Tem muitos momentos que trabalhar com tatuagem é frustrante. Aí vem o ponto nocivo das redes, né? Por isso que a gente tem que tomar muito esse cuidado. É importante estar nas redes para vender seu trabalho, mas às vezes, nas redes também a gente começa uma pira de comparação muito louca, você vai se frustrar, você vai fazer trabalhos que você vai falar, queria muito que tivesse melhor. Às vezes você sabe a técnica, você vai aplicar, putz, não ficou bom. E, enfim, aí mistura várias coisas. Às vezes o fato de estar com pouca clientela, o que é uma coisa muito sazonal também, misturado com o fato de não estar com o trabalho do jeito que você gostaria que estivesse, o tempo que demora, né, pra você se estruturar como tatuador, se estruturar como clientela, às vezes você vai ficar sem grana, tudo isso dá uma frustração, né, gente? Dá um desânimo, é óbvio, todo mundo passa por isso. Entenda que se você tá passando por isso, você tá no caminho certo. Não desiste. É nesse momento que as pessoas normalmente desistem. Então, o que vai te diferenciar delas é não desistir. Outro ponto que é importante de já ir trabalhando, de lidar com frustrações, é em relação a clientes. Vão ter clientes que vão ser um pouco chatos, inconvenientes. E a gente vai aprendendo também a pegar essas malícias de clientes, sabe? Principalmente se a gente é uma pessoa que não sabe muito se colocar, como eu, gente. Eu sempre fui bem assim, bananona, sabe, com cliente. Eu sempre fui muito boazinha, queria agradar todo mundo. Agora que eu tô aprendendo a me posicionar melhor. Com isso, muita gente vai querer subir em cima de você. Muita gente, pode ter gente que vai ser estúpida. Eu lembro, eu tava... sei lá, eu devia ter, tipo, 1 ano de tatu por aí. E aí eu fui postar uns flashes disponíveis meus no meu Instagram. Eu lembro que um cara chegou assim, mandou uma mensagem assim... Oi, tipo assim, nem conheço o cara, mandou assim, oi Elisa, você é tatuadora iniciante, não acha que seu preço tá muito salgado? Tipo assim, completamente desnecessário, mas o cara tá dando a opinião dele ali no meu trabalho e eu poderia ter ficado super arrasada, tipo, nossa, meu Deus, realmente. Mas eu entendi que, era a opinião dele ali. E quanto mais você cresce na tatu, mais você vai ver isso. Vai ter gente que vai achar seu preço muito caro, quanto mais você aumentar. Vai ter gente que vai achar muito barato. E vai ter gente que vai achar que era isso mesmo. Não para pra pensar que a gente melhorou, que às vezes nossos materiais estão mais caros. Não para, gente. Então, assim, aprenda a lidar com frustrações e não fica tentando agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo, tá bom? Sério, isso é muito importante. Então, é uma coisa que eu levo pra vida. Então, se você já é uma pessoa que tem essa dificuldade na vida pessoal, de, tipo, impor limites e tudo mais, porque fica querendo agradar, saiba que vai ser difícil no profissional. Então, já vai preparando o seu terreno aí. É uma questão, assim, de terapia. Porque, de verdade, isso é importante pro profissional. E isso reverbera no nosso profissional. A terceira dica que eu tenho pra dar é de cuidado com seus colegas de profissão. Porque, assim, tem muita gente legal. E, na verdade, isso é uma coisa que eu vejo que em vários âmbitos autônomos rola, tipo cabeleireiro. Parece que existe sim, parece não, existe, tá, gente? É verdade que existe um clima oculto de competição na área da tatu e acho que em qualquer área autônoma. Tem gente ruim, gente que vai querer passar por cima de você. Cuidado com essas pessoas. Às vezes, a gente é muito mais julgado por colegas de profissões do que clientes, inclusive. O que aconteceu com a tatuagem? Antes da tatuagem, era uma coisa de um grupo muito mais seleto, principalmente homens. As mulheres na tatuagem é uma coisa relativamente recente. E aí era uma coisa muito fechada, assim. Falava de tatuagem, você tinha aquela imagem daquele tatuador, homem careca, barbudo, todo tatuado, rock pesadão. Era bem isso, né, gente? E hoje em dia, a gente tem a tatuagem muito mais abrangente. E tem tatuagem de todos os estilos. Antes, por exemplo, não tinha muita categoria do fine line, a linha fina, né? Tipo, a linha fina não é tatuagem e tal. Então ainda tem esse preconceito ali com tatuadoras, ou tatuadores que trabalham mais com a linha fina, sabe? Mas agora já foi uma coisa que começou a crescer no mercado. Tem tatuadores que tem ainda mais esse estilo mais roots, assim. Tem tatuadores que tem uma pegada mais estúdio, um pouco mais clean, uma coisa principalmente que atende mais mulheres. Então, assim, você tem de tudo. Você tem todos os tipos de tatuadores. Você tem tatuadores com artes super autorais, tem tatuadores com artes mais comerciais. Cada um tem o seu estilo. É um saco ficar desmerecendo profissionais porque o estilo é diferente do outro. Cara, vai fazer com um profissional que você gosta, sabe? Porque esse aqui, ele não é tão tatuador porque ele faz esse estilo, porque ele é desse jeito. Então,
Então, assim, cuidado, tá? Porque muita panelinha também, né? A tatuagem tem muita panelinha. Então, é legal também você ir em convenções, você conhecer a galera mais renomada, essa galera mais das antigas, você ver técnicas diferentes. Tudo isso é muito bom, sabe? Pra sua profissão. Mas, no final das contas, é o meu objetivo final que eu preciso atingir, são os clientes, que são as pessoas que vão me pagar pra eu conseguir viver minha vida, certo? E não os tatuadores. Às vezes a gente fica querendo muito posar pra outros tatuadores, sabe? Então cuidado com isso. Essa necessidade de posar demais, que isso é uma armadilha, sabe? Que muitas vezes a gente acaba caindo, porque querendo ou não, é uma panelinha, né, gente? Não tem como. E aí também a gente vai no ponto sobre ajuda. Apesar de ter uma galera aí mais fechada, tem muita gente aberta, muita gente que tá disposta a ajudar, a ensinar e aprender e fazer essa troca. Então é muito legal, sabe? É legal estar em estúdio com outras pessoas. Também é legal trabalhar sozinha, eu gosto de trabalhar sozinha. Mas é legal estar em estúdio com outras pessoas, é legal ter essas trocas, principalmente quando você tá começando na tatu. Então, assim, vê o que funciona pra você, mas tenha em mente que nem todo mundo é bonzinho e existe, sim, um clima de competição bem chato nessa área. E, basicamente, essas são as dicas principais que eu queria dar pra quem tá começando na tatu ou tem vontade de começar na área da tatu. Mas nada disso, obviamente, é pra desanimar vocês. Eu acho que, inclusive, tudo que eu falei aqui tem em praticamente todas as áreas que você vai começar sendo autônomo, empreendendo, você vai passar por isso. É super normal. Uma dica plus é: não se iluda com a ideia glamourosa do ser autônomo. Muita gente, às vezes, também quer sair do CLT porque pensa que ser autônomo é muito melhor. Claro, ser autônomo é muito bom. E, principalmente, quando você já tem sucesso, é muito melhor mesmo. Você faz seus horários, você consegue organizar a sua vida, a sua agenda. Mas é um perrengue, gente, até chegar lá. E aí que eu acho que a gente tem que trabalhar muito o nosso mental. Então, haja terapia, tá? Bora lá, todo mundo pra terapia. E é por isso, porque tem vários pontos ali. E quando você é autônomo, você é seu próprio chefe. Então, cuidado também, a crise da superprodutividade. Gente, essa me pegou demais, tá? Essa dificuldade de parar. Porque como você é seu próprio chefe, é como se você tivesse que estar a todo momento fazendo alguma coisa. Você não tem horário de entrada e de saída. Você pode ter na tatu em si, mas como a tatuagem, como eu falei, ela vai muito além de tatuar efetivamente, a gente acaba muitas vezes tendo muita dificuldade de pausar. Vai com calma. Se você tiver a oportunidade de aprender com outros profissionais, aproveita esses profissionais abertos que estão dispostos a ensinar. Eu acho que todo mundo tem uma coisa ali pra ensinar e uma coisa pra aprender também. Essa é a minha visão sobre a tatuagem hoje em dia. Vai no seu tempo, vai com calma, aproveita o seu processo e entende que o processo acontece pra todo mundo. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra alguém e eu espero que não desanime vocês, mas incentive vocês a realmente buscar esse processo com saúde. Porque a tatuagem também tem coisas lindas, tem coisas maravilhosas nesse processo. Eu sou suspeita pra falar, eu sou completamente apaixonada pela arte e pela tatuagem. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de me seguir aqui no canal. Vou tentar trazer alguns vídeos mais longos, um pouco de reflexões mesmo, que eu aprendi até aqui na minha carreira. No Instagram também dou algumas dicas de tatuagem pra quem tá começando, quem quer aprender algumas dicas novas, porque acredito que dica boa é dica compartilhada. E se você tem interesse de conhecer mais meu trabalho, não esquece de me seguir no meu Instagram, vou deixar aqui no link da bio. E é isso, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!